Hoje faz exatamente 22 anos desde o 11 de setembro. Atentado terrorista que matou mais de 3.000 pessoas em Nova York. E se eu te contar que no Brasil quase que nós tínhamos um 11 de setembro? O sequestro aconteceu no dia 29 de setembro de 1988. O sequestrador era o maranhense Raimundo Nonato. Ele tinha 28 anos, estava desempregado, sem casa própria e a inflação do país passava dos 400% ao ano. Raimundo culpava o até então presidente José Sarney. Para vocês terem uma ideia, na época, em 1988, nem revista de bagagem existia nos aeroportos mais remotos, que era o caso de Confins, em Belo Horizonte. Sabendo disso, Raimundo pôs o seu plano em ação: sequestrar um Boeing, um avião comercial, e jogá-lo sobre o Palácio do Planalto. Foi por volta das 10h30 da manhã do dia 29 de setembro que Raimundo entrou na aeronave e colocou seu plano em ação. O voo era o 375 da VASP e tinha como destino o Rio de Janeiro. Ele entrou na aeronave com um revólver calibre 32. Quando o avião já estava próximo do galeão que ia iniciar o pouso, Raimundo se levantou e foi até o cockpit. Ele começou a forçar a porta da cabine e foi surpreendido com o comissário, que disse que ele não poderia entrar ali. Raimundo então sacou o revólver e deu um tiro no comissário. O tiro pegou de raspão na orelha. Segundo fontes, com o comissário já caído, fora de combate, Raimundo começou a atirar na porta da cabine. Ouvindo os disparos, o copiloto Salvador Evangelista avisou ao piloto que havia uma pessoa armada dentro do avião. As balas que atravessaram a porta da cabine acertaram também a perna de um engenheiro de voo que estava sentado no jump seat, que é uma espécie de assento extra do Boeing 737. Com as balas furando a porta da cabine e já pegando no painel do avião, o piloto Murilo mandou que abrisse a porta, pois senão todos iriam morrer ali. As portas dessa época não eram blindadas, pois elas passaram a ser blindadas depois do 11 de setembro. Com a porta da cabine já aberta, Raimundo Nonato disse: "Vamos para Brasília." Se aproveitando da cabine, o piloto Fernando Murilo alterou no transponder o código para 7500, que é o código universal para sequestro. O transponder é usado para a torre de controle identificar os aviões nas telas de radar. O Centro Integrado de Defesa Aérea foi notificado imediatamente do sequestro. O controlador então chamou o voo 375 e pediu que confirmasse a mudança de rota. Quando o copiloto foi se abaixar para responder, Raimundo deu um tiro fatal na nuca de Salvador Evangelista, que morreu ainda no local. Raimundo disse ele ia tentar alguma coisa, mas o piloto apenas ia responder à torre de controle. O piloto Murilo chorava e se lamentava pelo que tinha acabado de presenciar. Até então, os passageiros não sabiam o que estava acontecendo, mas ao ouvir os disparos, se mantinham abaixados, como se fossem fazer um pouso de emergência. O piloto Murilo tentava manter a calma, mas ao lado tinha Raimundo apontando a arma. Então Raimundo disse para que ele mudasse a rota em direção a Brasília. O piloto viu a melhor forma de voar economizando combustível, tendo em vista que o voo era para ser apenas de Confins até o Rio de Janeiro. Então ele só perguntou uma coisa para Raimundo: "Chegando em Brasília, o que vamos fazer?" E Raimundo disse: "Vamos para cima do Palácio do Planalto e vamos derrubar o avião e matar o presidente." Quando Raimundo disse isso, Murilo conseguiu entender o quão desesperador era a situação e que Raimundo estava completamente fora de si, pois uma vez que jogasse o avião, não ia morrer apenas o presidente, mas todo mundo que estivesse a bordo. Ele já estava voando há quase 3 horas e a Força Aérea de Anápolis colocou um Mirage 3 para interceptar e acompanhar a aeronave. O presidente José Sarney foi avisado da intenção do sequestro e cancelou toda a sua agenda para o dia. O Murilo a todo tempo tentava convencer a Raimundo que desistisse, pois senão eles seriam abatidos. Ele tentou então convencer Raimundo a pousar em Brasília ou na base aérea de Anápolis, mas Raimundo não aceitou, pois sabia que a força policial já estava aguardando. Então Raimundo mandou desviar a rota para Goiânia.
O Boeing já estava voando há mais de 3 horas. E a única coisa que Murilo sabia é que eles só tinham mais 15 minutos de combustível. Com apenas 800 quilos de combustível nos tanques, as luzes de emergência já começaram a apitar. Quando o aeroporto de Goiânia apareceu no horizonte, Raimundo mudou de ideia novamente e disse: "Vamos para São Paulo." E Murilo apenas dizia: "Não dá, não dá." Ao chegar perto de Goiânia, Murilo fez uma manobra que nunca havia sido feito em um 737. Uma manobra para tentar derrubar Raimundo dentro do avião. Mas quando ele fez a manobra, o Raimundo conseguiu segurar na cortina e não caiu. Quando tudo se estabilizou, novamente Murilo fez uma outra manobra, dessa vez uma espécie de parafuso. E quando ele fez essa manobra, aí sim Raimundo caiu. Só que os comissários também caíram e não conseguiram dominá-lo. Mas aí o Murilo já aproveitou as condições e a confusão, viu que o aeroporto já estava na sua frente e ali pousou. Quando o avião pousou, todo o painel do avião apagou as luzes e os tanques estavam completamente secos. Já era 1h45, 3 horas e 15 minutos depois que tinha saído de Confins, quando o Murilo pousou o avião no aeroporto. Dentro do avião, um grande silêncio. Ninguém acreditava no que estava acontecendo, tendo em vista que toda a imprensa já estava aguardando no aeroporto e transmitindo tudo ao vivo. Começaram então as negociações com a Polícia Federal. O Raimundo pediu um Mirage para sair dali. Só que, com o desenrolar das negociações, ele concordou em sair com Bandeirantes. Só que a Polícia Federal tinha colocado dentro do Bandeirante um atirador de elite. Em nenhum momento eles iam deixar o Raimundo sair dali. Quando já estava se preparando para sair, que o piloto estava na frente, o Raimundo foi seguindo o piloto como uma espécie de escudo, usando o piloto como uma espécie de escudo. Então ele começou a ver tudo o que estava acontecendo ali e ele decidiu voltar para o avião. Quando ele decidiu voltar, o atirador de elite fez o primeiro disparo, só que errou. Quando ele percebeu que estavam atirando nele, ele atirou no comandante e o tiro pegou na perna. E então, quando a polícia viu que ele estava fazendo mais disparo, então deram mais 3 tiros. E o Raimundo só assim foi para o chão. Raimundo Nonato então foi levado para o hospital e se recuperou muito bem dos ferimentos da bala. Só que no dia em que ele ia ter alta, ele morreu misteriosamente. Nenhum médico do hospital quis dar o laudo. Chamaram o médico Badam Palhares para fazer a autópsia e dar o laudo. O laudo da morte foi anemia falciforme. Ninguém contestou. O comandante Murilo foi condecorado em 2011, 13 anos após o sequestro, por ter salvo a vida de mais de 100 pessoas. De acordo com o próprio comandante, ele nunca ouviu sequer uma palavra de agradecimento do até então presidente José Sarney. Mais de 26 anos depois do sequestro, a filha de Salvador Evangelista contou que nunca receberam sequer 1 centavo de indenização, mas continua com a Infraero na justiça, solicitando uma indenização pela falta de fiscalização nas bagagens no aeroporto de Confins. Essa foi a história do nosso quase 11 de setembro brasileiro. Se você não conhecia essa história, mas gostou de saber, deixa um comentário aqui, se inscreve no canal, dá um joinha e até a próxima.